Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar da clássica dúvida de quem vai comprar móveis novos. Qual é a diferença entre MDF e MDP? Se tu quer saber, então vem comigo! Então, se tu tá aí procurando qual que é a diferença entre MDP e MDF, tá em dúvida, vai fazer os móveis novos de casa, vai reformar e não faz ideia do que é essa diferença, eu vou contar hoje aqui no vídeo qual que é a diferença entre MDP e MDF. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Tanto o MDP quanto o MDF, ambos têm a mesma composição. Então, os dois são feitos de madeira, tá? Normalmente essas madeiras são reflorestadas, tá? De reflorestamento. Essas amostras aqui que eu tenho é da Bernec. O MDP e o MDF, eles têm a diferença basicamente na forma que é feita essa chapa. E essa diferença entre como é feita a chapa de MDP e MDF trazem consequências no seu uso. Então isso diferencia, sim, aonde que se utiliza um e aonde que se utiliza outro. O MDP é feito em partes de madeiras maiores. São madeiras trituradas, mas ainda assim são em pedaços maiores. Então, percebe aqui, ó, é feito basicamente assim, tá vendo? É uns pedacinhos de madeira aglomerados aqui. Já o MDF, ele é feito com pedaços de madeira muito mais triturado, como se fosse tipo uma farinha de madeira, junto com uma resina, que daí forma uma chapa bem mais homogênea. Ó, é bem mais homogênea. Vou botar um em cima do outro. Ó, o de cima é o MDP e o de baixo é o MDF. Então percebe que tem diferença. Tem essa diferença entre eles. Essa composição de cada um traz diferença na sua aplicação. Então, o MDP, ele é muito mais utilizado em acabamentos mais retos, como prateleira, tampo, porta. Já o MDF, ele tem uma ótima aplicação para acabamentos arredondados, por exemplo, formas mais orgânicas. A gente consegue fazer no MDF, diferente do MDP. Então, além dessas duas diferenças entre um ser muito mais estrutural e outro bem mais para acabamento, o MDF também tem uma variedade de espessura bem maior do que o MDP. Então a gente consegue ter uma chapa mais fina de MDF, diferente da MDP. A MDP normalmente são chapas mais grossas. Aqui, nessas duas amostras, a gente tem uma diferença. Tá vendo que ela tá verdinha? Elas estão verdinhas, né? Isso aqui é porque essas chapas têm toda uma proteção para ambientes úmidos. Então a gente tem acabamentos de MDP e MDF específicos para lugares mais úmidos. Isso não significa que eles são totalmente resistentes à água, assim, tipo, pode deixar lá molhados, né? Nossa, não é molhados, é imersos na água, gente. Ai, Aline. Esse acabamento verde faz com que essas peças tenham maior resistência à umidade. Então, são próprios para lavanderia, banheiros, que são lugares que têm mais umidade realmente, né? Principalmente no banheiro, que é onde com o banho já gera aquele vapor. Então, em lugares mais úmidos, se recomenda utilizar esse que tem o acabamento verdinho. Não só para a umidade, a gente também tem peças que são resistentes a fogo. Ó, esse vermelhinho aqui, ele é o MDF resistente a fogo. Já esse verdinho, como eu tinha falado, é o da umidade. E aqui é basicamente uma chapa com acabamento em cima, entende? Tipo, porque o acabamento, toda essa parte que a gente escolhe, eu quero esse acabamento aqui, sei lá, esse amarelo, ultra mega estrondoso. Isso é uma lâmina que vai em cima do MDF ou em cima do MDP, tá? Então, essa lâmina é a parte do acabamento, é a parte que dá o refinamento estético da peça. Então, a gente sempre tem que pensar que tem aqui o meio, que é a parte da madeira, e em cima, então, vai essa lâmina. Ou, por exemplo, caso não queira utilizar o MDF do lado da madeira, o pronto, que existe o grande, como é que é o nome? Ai, gente, dilema, né? É polêmica. Por exemplo, caso tu queira usar a madeira em MDF, que é uma polêmica no mundo do design de interiores, entende? É uma polêmica. Pode usar ou não pode usar? Imitar madeira ou não pode?
eu sempre digo, o que manda é o bolso do cliente, entendeu? Se ele quer ter madeira em casa e só cabe aí o pronto que já vem, né, das lâminas de MDF, vai, se joga, amado. Faz o que quiser da vida, entendeu? Cada um sabe de si. Agora, se tem um dinheirinho aí e dá pra investir, a folha de madeira, obviamente, é natural. Então, vai ficar mais bonito, porque é natural. E a folha de madeira, quando quer ter um acabamento amadeirado 100% natureza, ele vai aplicado sobre a peça, né, de MDF. Então, basicamente, a diferença é na forma que são feitas as chapas, mas não interfere em qualidade, afinal, cada um tem uma aplicação, entende? Não é um ou outro. Normalmente, se utiliza uma mistura deles no próprio ambiente. Aqui, as portas são em MDF e a estrutura é em MDP, por exemplo, dessas prateleiras aqui, é tudo MDP. Só que a porta que tem do móvel que tá aqui na minha frente, que não tem como vocês verem, ela é em MDF. Então, sempre é uma mistura dos dois, porque não existe melhor ou pior, existe aplicabilidade diferente. Ok? Entendido? E se você for novo por aqui, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e comenta aqui embaixo. Me diz o que o senhor achou. Me diga, Aline, eu não entendi muito bem. Ficou alguma dúvida específica sobre o MDF? Sinta-se à vontade. Vamos conversar, meus senhores.